O homem não consegue salvar a si mesmo. Só Jesus salva. É melhor fazermos a vontade dele. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Moisés não salva. Judaísmo tampouco. Venha para a graça de Jesus. Ninguém gosta de tribulação ou de deserto, mas essas são coisas que existem para que nós nos conheçamos, para que nós provemos a nós mesmos e ao mundo espiritual a nossa fé e a nossa fidelidade ao Senhor. Nunca abandone a sua fé, porque ela tem grande galardão. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que não negam a sua fé e que em todas e em quaisquer circunstâncias confiam no Senhor. A palavra de Deus nos diz assim, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Glórias sejam dadas ao Senhor, que nos põe à prova para nos dar a vitória. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te dê plena segurança no amor de Deus, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo. Um dos principais aspectos que nos diferenciam dos ímpios é o conhecimento de Deus e do coração de Deus, coisa que o mundo não tem e não deseja ter. Muitos afirmam conhecer a Deus, mas quem chega a ter o conhecimento do verdadeiro Deus e das suas promessas não o abandona, não retorna para o mundo. O bom senso e o Espírito Santo não o permitem. O mundo deprecia e despreza a Deus. As pessoas não têm noção
da grandeza e do poder daquele que tudo criou e que com justiça nos irá julgar a todos. Muitos rejeitam a existência de Deus e alegam que nasceram sozinhos, por conta própria, do nada. Eles creem na lenda do Big Bang, cuja explosão teria gerado um micróbio, e o micróbio teria se desenvolvido no tempo e gerado o ser humano. Algo muito difícil de se crer. Vejam bem, como pode uma explosão, que é algo destrutivo, gerar justamente vida? Isso é muito mais difícil de se crer do que na existência de um ser extremamente poderoso que um dia disse: haja luz. As pessoas preferem viver de fábulas e fantasias. Elas sabem que irão morrer um dia, mas creem que será no próximo século, muito distante. E algumas dizem que irão reencarnar para expurgar os seus pecados. Ou outras dizem que a morte será o fim para eles. Temos que admitir que, pela palavra de Deus, esses últimos estão absolutamente corretos. Outros creem na existência de um Deus criador, mas não o seguem. Eles não aceitam se subordinar. Eles querem viver como bem lhes parece e minimizam a inteligência e o amor do Senhor quando externam que Deus estava se sentindo entediado e então nos criou e nos pôs neste mundo para nos esbaldarmos. E que agora ele é apenas um mero espectador das novelas individuais de cada um de nós. Essas pessoas estão assistindo mais televisão do que deveriam. Eu já encontrei até mesmo quem dissesse que Deus se diverte conosco e até dá gargalhadas quando alguém tropeça e cai. Conhecer a Deus é um pré-requisito para o amarmos e para sermos amados por Ele. E desse modo, é também uma condição sine qua non para vivermos para sempre com Ele. Mas é claro que antes precisamos crer na existência de um Deus que nos ama e na promessa de uma vida eterna reservada para os que nesta vida guardam fidelidade a Ele. O mundo nos surpreende a cada dia, a nós, que somos filhos e servos do Deus Criador. E quando observamos a forma como o mundo vive e a forma como nós vivíamos no passado, mesmo a despeito de todos os reveses da vida e das artimanhas do maligno contra nós, tentando nos dissuadir da fé, nós afirmamos com convicção que para nós é impossível retrocedermos e trocarmos o amor a Deus pelo amor ao mundo. Existem irmãos que atribuem a aprovação do irmão ao pecado e classificam como pecador todo irmão de que tem o conhecimento de que está passando por um deserto.
Não faça isso, porque nesse caso, quem está pecando é você, quando julga ao seu irmão. Não tente ser Deus e seja paciente. Não tarda, a aprovação vai bater na tua porta também. Ninguém gosta de ser provado. Ninguém pede a Deus que lhe envie lutas, doenças e provações, que o mande a um deserto ou a alguma derrota. Mas tudo isso são coisas que existem. São parte integrante da vida de qualquer ser humano. Deus prova aos que Ele ama. E essas são coisas que, vez por outra, ainda que temporariamente, chegam até nós de forma automática. Nem precisamos pedir. E quando isso acontece, uma pessoa crente em Deus se agarra aos pés do Senhor em oração, pedindo por livramento. Mas nem sempre o Senhor o livra, porque muitas vezes nós precisamos passar por aquela prova. Deus não poupou nem mesmo ao seu Filho amado, que em oração intensa e em agonia de sangue lhe suplicava para que passasse dele aquele cálice. Mas por amor de nós, também filhos de Deus, o Senhor não retrocedeu do seu plano de salvação. E Jesus tudo suportou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, é mais sensato e adequado complementarmos a oração por livramento com o pedido de forças a Deus para superarmos as tentações e as provações e sairmos vitoriosos. Cada prova por que passamos contém uma mensagem subliminar de ensinamento. Precisamos tirar proveitos dos maus momentos e aprendermos com eles. Nós não precisamos conhecer detalhes do plano de Deus para as nossas vidas, mas precisamos confiar que o propósito de Deus é e sempre será o melhor para cada um dos seus filhos fiéis. Tiago 1:12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Lucas 22:41. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Romanos 8:32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Filipenses 2:7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz.
Existe uma má interpretação das pessoas acerca da nossa missão nesta vida, revelando a arrogância das pessoas e o desconhecimento de Deus e do coração do Senhor. Na verdade, as pessoas não sabem que todos temos uma missão a cumprir. Deus não nos pôs neste mundo para vivermos como se estivéssemos em uma colônia de férias. E Deus jamais nos prometeu um mar de rosas para esta vida presente. Mas as pessoas ouviram alguma voz estranha dizendo justamente o contrário e prometendo coisas que Deus não disse. E assim, elas pensam que Deus nos criou e nos pôs aqui sem nenhum propósito. É como se fôssemos um brinquedo para Deus. Mas a verdade é que, quer creiamos ou não, todos temos uma missão para cumprir nesta vida. E por isso seremos julgados. E alguns, como nós, escolhidos pelo Senhor, temos ainda um chamado especial da parte de Deus. Seria minimizar a Deus, a sua inteligência e o seu propósito, pensar que Deus nos criou apenas para nos divertirmos um pouco e depois morrermos. Existe algo muito mais profundo por trás de tudo isso. Algo que as nossas mentes limitadas não conseguem alcançar. Mas precisamos conhecer o coração de Deus e confiar no Senhor. E com relação ao pretenso mar de rosas, a promessa de Deus não é para este século presente, é para o vindouro. E é promessa exclusiva para os que se mantiverem fiéis durante esta vida, para os quais haverá um repouso eterno. Para esta vida, a promessa é outra. Disse Jesus: no mundo tereis aflições. E ele próprio, Jesus, não veio a este mundo para se divertir ou para curtir a vida. Ele veio com uma missão. E ele cumpriu com excelência a missão que recebeu do Pai. E nós temos que fazer o mesmo. A todos os que vencerem a prova desta vida, a esses, sim, estará assegurada uma vida eterna para reinar com Jesus e para desfrutar do repouso da parte de Deus e de algo muito melhor, muito superior a um mar de rosas. Mas precisamos compreender que, por enquanto, nós estamos sendo provados. E para chegarmos ao próximo século, nós precisamos ser aprovados no presente século. Para isso nós viemos a este mundo, para sermos provados na nossa fé, na nossa fidelidade a Deus e no cumprimento das nossas missões. 1 Coríntios 7, 20. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes
a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Hebreus 4, 9. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. João 16, 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Louvado seja o Senhor, que venceu o mal, que venceu o mundo. E com ele nós vencemos também. No trecho inicial que apresentamos, da primeira carta de Pedro, capítulo 1, o apóstolo apresenta a Deus a sua gratidão pela esperança da salvação eterna. No versículo 3, Pedro bendiz a Deus pelo seu amor e misericórdia, que nos gerou de novo, nos fez nascer de novo para uma viva esperança, a esperança da vida eterna, através da nossa fé na ressurreição de Jesus Cristo. Meus amados, toda a nossa fé, a nossa esperança e a nossa doutrina residem no fato de que Jesus ressuscitou. Sem isso, não haveria em nós fé, nem esperança e nem a graça salvadora. O novo tratado da graça e a nossa doutrina da graça nos foram dadas pelo Jesus ressuscitado e glorificado, através do apóstolo Paulo. 1 de Pedro 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 2 de Coríntios 12, 1. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Nos versículos 4 a 5, Paulo nos revela o que nos está reservado para o próximo século. Uma herança incorruptível e incontaminável, que está guardada nos céus para nós que, pela fé, estamos reservados por Deus para a salvação que irá se revelar no final dos tempos. 1 de Pedro 1, 4. Para uma herança incorruptível
incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Nos versículos 6 a 7, que encerram o nosso trecho inicial, Pedro nos fala da grande alegria que devemos sentir pela esperança da nossa salvação. Mesmo que nesta vida presente, tenhamos que sofrer tentações e decepções. E ele nos revela que tudo isso é parte da prova da nossa fé. E que a nossa fé é preciosa e precisa ser mais preciosa do que o ouro, porque o ouro é provado no fogo e perece. Somente uma pessoa com visão espiritual consegue valorizar mais a fé do que a riqueza material ou o poder. O mundo vive na busca pelo dinheiro e se agarra ao dinheiro porque não tem fé e não tem a Jesus. Jesus, o nosso maior exemplo, mesmo sendo Deus, o Criador de tudo e o legítimo dono de todo ouro e de toda prata existentes no mundo, ele não tinha nem mesmo onde recostar a cabeça. Que exemplo! Manifestemos a nossa fé através dos louvores, da honra e da glorificação do nosso Deus, pela obra e pela revelação a nós trazida por Jesus, o nosso Criador e Redentor. Nós não amamos ao mundo. Os amigos do mundo são inimigos de Deus. 1 de Pedro 1, 6. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Lucas 9, 58. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Tiago 4, 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Glórias sejam dadas ao nosso Deus, soberano, de graça e de verdade. Quem nunca foi provado por Deus?
Pelo amor do nosso Criador, todos estamos sujeitos às provações. Elas existem para que nós possamos provar a nossa fé. E mais cedo ou mais tarde, elas chegam até nós. Neste mundo, não há felicidade que dure para sempre, e nem mal, nem infelicidade que não tenha fim. Ambas são parte do nosso viver. Muitos abandonam a fé durante os momentos de dificuldade, mas nós, pelo contrário, devemos nos agarrar cada vez mais no Senhor, cientes que somos de que estamos sendo provados e precisamos ser aprovados. Deus sabe tudo a nosso respeito, mas durante as provações é que nós descobrimos se o nosso amor por Deus é autêntico ou é algo meramente superficial, que existe apenas enquanto estamos sendo abençoados. Mas se as provações são um mal inevitável, tiremos o melhor proveito delas, aprendamos com elas. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Busquemos amadurecer e fortalecer a nossa fé. Confiemos no Senhor. Ele jamais abandona a um justo. Ele está conosco nas provações. A nossa fé e a nossa fidelidade a Deus, nunca se esqueçam, meus irmãos, tem grande galardão. Um dia tudo vai passar. Passarão os céus e a terra. Mas o único que não irá passar é a palavra de Deus. Tiago 1:12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Salmo 37:25. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Mateus 24:35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A visão do ímpio, daquele que não tem conhecimento de Deus, é muito diferente da nossa com relação às provações. Ele as vê sempre como algo negativo. E os que creem na existência de um Deus, mesmo sem o conhecer, tomam as provações como um castigo da parte dele. Mas nem por isso eles modificam a sua maneira de viver.
Muitos questionam a existência de um Deus quando estão diante da prova, e alguns chegam até mesmo a amaldiçoar a Deus. Existem pessoas que xingam a Deus. Mas quanto a nós, filhos fiéis de Deus e conhecedores do coração do Senhor e das promessas de Deus, nós não podemos nos abalar com as dificuldades que surjam nas nossas vidas. Pelo contrário, devemos nos alegrar com as provações, pelo conhecimento de que a nossa fé está sendo provada e que cada provação é uma nova oportunidade de aprovação para nós. Se sabemos que Deus cuida de nós e que Ele tem sempre o melhor para nós, não podemos nos abalar com qualquer situação que tenhamos que enfrentar nesta vida. Como nos ensinam os apóstolos Tiago e Pedro, nos trechos que apresentaremos a seguir. Não importa se estamos em águas calmas ou no olho do furacão. Em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores pelo amor que Jesus demonstrou por nós. Jesus suportou calado, como um cordeiro imaculado. Ele não abriu a boca diante de toda a injustiça a que foi submetido. Ele assumiu o nosso lugar por causa dos nossos pecados, por amor de nós, filhos fiéis. Que isso sirva de exemplo para todos nós e que o Senhor nos dê força e sabedoria para suportarmos todas as provações e sairmos vitoriosos. Tiago 1, 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. 1 de Pedro 4, 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Isaías 53, 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim, ele não abriu a sua boca. Existem benefícios nas provações. Precisamos manter firme a nossa fé e a certeza de que Deus jamais nos envia algo de mal. Ele permite, sim, que o mal nos alcance para nos dar livramento, para que nós glorifiquemos o seu santo nome. Nunca nos rebelemos contra Deus. Confiemos sempre que Ele sabe o que faz, quando faz
e porque faz. Nós não precisamos conhecer o porquê. Precisamos simplesmente confiar nele, porque isso é fé, a prova das coisas que não vemos. Nós não precisamos ver para crer. Bem-aventurados os que não viram e creram. A palavra de Deus nos revela que o Senhor prova o justo, aquele que o ama. Mas o ímpio, o que ama a injustiça, ele faz chover laços, fogo e enxofre, e não os livra. Rejeitemos todas as tentações, mas aceitemos de bom grado qualquer procedimento que seja para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Demos glórias a Deus durante as tribulações. Ouçamos a voz de Deus e recebamos as provações de Deus e o deserto quando vierem. Confiando que o Senhor, meus irmãos, sempre olha para os justos. Salmo 11, 5. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isto será a porção do seu corpo, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. Salmo 66, 10. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Tu nos puseste na rede, afligiste os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar espaçoso. Glórias a Deus. Hebreus 3, 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração, e disse: estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Meus irmãos, nós precisamos de sabedoria e discernimento para distinguirmos a provação da tentação. Deus nos prova, mas Ele não nos tenta. As tentações provêm do maligno. As tentações são sempre um convite ao pecado, enquanto as provas são um teste da nossa fé. E em caso de dúvida, sempre podemos recorrer ao Senhor pela correta interpretação. A tentação, meus irmãos, tende a ser uma ação de efeito prolongado, que tem origem na carne, no coração humano, no mundo ou no diabo, e visa sempre o prazer pessoal ou o lucro, alguma vantagem sobre alguém. É um ato de egoísmo, e cujo objetivo é sempre nos levar ao pecado e nos afastar dos caminhos de Deus.
e normalmente é movida pela concupiscência da carne. O inimigo pode usar pessoas, inclusive da nossa confiança, para provocar o nosso interesse e nos tentar. Precisamos nos manter atentos. Mas a provação, ela vem sempre de Deus e tem como objetivo o aperfeiçoamento dos santos pelo fortalecimento da nossa fé e busca nos moldar conforme a imagem de Jesus Cristo. A provação é sempre uma ação temporal que dura por um período curto de tempo. É um tratamento dedicado pelo Pai aos filhos que Ele ama. Atos 20, 18. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Tiago 1, 13. Ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Existem férias sem que tenhamos trabalhado muito? Não. Não existe vitória sem luta. E não existe salvação sem provação. Tudo tem um preço nesta vida. E aquilo que chega a nós de forma gratuita pode ter um efeito catastrófico. Até mesmo a salvação eterna não é totalmente grátis. Se fosse assim, ela seria para todos ou para qualquer um. Mas nós, filhos de Deus, podemos nos confortar, porque o maior preço já foi pago por Jesus. E o único que Ele requer da nossa parte, além do amor incondicional a Ele e aos irmãos, é o uso da fé e a fidelidade total às suas leis e mandamentos. Pode parecer estranho ou ilógico para o mundo que Deus nos ame e nos submeta a provações. Mas as coisas de Deus são mesmo loucura para o mundo. Quem não conhece ao Senhor não consegue compreender a mente de Deus. Quando Jesus nos preveniu de que neste mundo nós teríamos aflições, Ele complementou a sua afirmação dizendo para termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e venceu por nós. O que Jesus estava dizendo era para nós não murmurarmos e nem mesmo nos entristecermos
pelas lutas e pelos desertos que atravessem os nossos caminhos, mas para nos alegrarmos, porque o final será altamente compensador. A nossa carne não aceita as provações, mas o espírito sim. Se estivermos vivendo em espírito, da forma como o Senhor requer que vivamos, distante dos valores mundanos e com nosso foco no século vindouro, nós conseguimos suportar o insuportável e nos superar, na certeza de que tudo irá passar. E como disseram os apóstolos, nos alegrarmos. Toda provação a que nós somos submetidos é mais uma oportunidade de vitória. Se pararmos no deserto, ficamos no deserto. Mas se decidirmos caminhar e cruzar o deserto, em algum momento encontraremos o oásis ou o mar. E se estivermos sendo perseguidos, Deus nos faz caminhar por sobre as águas. Ou então, Ele abre o mar para que nós passemos em seco. O apóstolo Paulo nos revela que o sofrimento dos filhos de Deus nos aproxima de Deus, ao contrário do que ocorre com as pessoas do mundo. E Paulo nos revela que por isso ele sente prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Porque quando ele se sente fraco na carne, é quando ele é fortalecido e cresce espiritualmente. Somente uma pessoa de Deus com visão espiritual e com uma fé inabalável no Senhor consegue ver virtudes e administrar os tempos de provação. Testemos e incrementemos o uso da nossa fé, para que seja assim também nas nossas vidas, por amor de Jesus Cristo. Que o Senhor nos conceda, meus irmãos, dias muito felizes e força e vitória nas provações, no nome de Jesus. Graças e glórias sejam dadas ao nosso grandioso Deus de amor. Você ama a Deus acima de tudo? Então, aplauda ao Senhor. Glorifique aquele que nos ama e que vive e que reina eternamente. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça. Filie-se ao nosso canal. Use o botão inscrever-se aqui embaixo ou o link que está na descrição do canal e também na descrição do vídeo. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Você que tem sido abençoado com as nossas mensagens e ensinamentos, se sentir no coração o desejo de ajudar a manter esta obra em prol das verdades de Deus, isso provém do Senhor.
Faça uma doação por Pix, se você está no Brasil, ou pelo PayPal, se você estiver no exterior. Veja a orientação também na descrição da mensagem ou na descrição do canal. E certamente você também vai querer assistir alguma das mensagens que iremos sugerir ao final. Sinta-se à vontade. Entre as mais de 450 mensagens em vídeo por nós publicadas. Fique conosco. Viva as verdades de Deus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, resistindo nas provações e dando glórias a Deus pelas vitórias e aprovações.